É muito importante, cada vez mais, que nós possamos sentir bem-estar onde estamos. Poder dar significado às coisas de maneira mais positiva possível. Aprender com os erros, aprender com as pessoas, nas nossas relações interpessoais, aprendermos com nós mesmos. Isso não é fácil, não é simples. Isso exige muito esforço, muita dedicação e conhecimento e inspiração daqueles que trabalham com isto. Eu estou falando de Tadashi Kadomoto, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Tadashi? Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Ele que é terapeuta transpessoal, está em Teresina para um grande encontro que acontece amanhã e vai conversar conosco a respeito desses temas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado. Tadashi, essa relação interpessoal hoje, nos dias atuais, ela precisa ser reformulada? As pessoas estão conseguindo conviver umas com as outras da maneira como devem? O que eu penso é que, quando a gente vai falar de inteligência emocional, um ponto que é extremamente importante é exatamente o respeito às crenças alheias. Né? E acabei de falar agora para outra jornalista, mas o fato é que, como nós não respeitamos as crenças alheias, existem esses grandes conflitos, esses grandes problemas nos relacionamentos interpessoais. Né? Então, o que eu vejo assim, que no momento em que a gente respeitar as crenças alheias, a gente consegue viver em paz e ter relações mais harmônicas. Agora, como respeitar as crenças alheias, sendo que as nossas crenças, quando se fala de crença religiosa, inclusive, elas tendem a serem absolutas, verdades absolutas? Sim. É exatamente o que estou colocando, porque existe a sua verdade, né? Existe a minha verdade. Qual é a melhor? Né? Você vai, obviamente, lutar pela sua e eu vou brigar pela minha. Agora, repetindo, se eu consigo e tenho inteligência emocional de respeitar as suas crenças, tá certo? E você respeitar as minhas, a gente consegue viver em paz, de forma equilibrada e feliz, né? O grande problema é essa verdade absoluta, que eu acho que a minha crença é a melhor, e eu começar a querer colocar isso... E aí você está ampliando, né? A crença no sentido de acreditar religiosamente ou politicamente, ou, enfim, aquilo que eu entendo ser verdade, de maneira geral. Agora, você acredita. Agora, nós não podemos desestimular um debate, por exemplo. Sim. Como fazer para que nós tenhamos uma sociedade que discute temas sem se desentender por esses temas? Inteligência emocional. Mas como se desenvolve a inteligência emocional? Pois o primeiro grande passo para desenvolver inteligência emocional é o caminho do autoconhecimento. Né? E o que seria esse caminho do autoconhecimento? É algum processo que te faça olhar para dentro de si e se conscientizar do que vem te limitando nessa questão emocional. Tá certo? Vou dar um exemplo. Ansiedade. Tá certo? Existe alguém nesse mundo atual que não viva algum nível de ansiedade? Né? Agora, se eu não consigo administrar bem essa ansiedade, a sua forma de olhar, a sua forma de falar, o seu comportamento pode disparar uma grande ansiedade em mim. Né? E se eu não tenho inteligência emocional para lidar com isso, essa relação pode começar a ficar, obviamente, comprometida. Você coloca até num debate. Você coloca a ansiedade como sendo um problema moderno, ou recorrente modernamente. Nós estamos sendo estimulados à ansiedade, nós estamos perdendo a paciência, nós estamos esquecendo a importância de esperar, a importância do tempo. Sim. O que eu sinto, assim, que o mundo da forma como ele é hoje, né? Ele acaba criando pessoas extremamente ansiosas, extremamente impacientes, né? E que realmente, assim, falta, de novo, a inteligência emocional para reconhecer o limite, trabalhar essas limitações, buscar recursos que possam ajudar cada um a administrar isso de uma forma melhor. Né? E qual é o caminho para a construção dessa inteligência emocional? Existe uma receita? Cada um tem que descobrir o seu próprio caminho? Eu acredito que cada um tem que encontrar seu caminho. E aí entra o autoconhecimento. Mas com a ajuda de quem? Um psicólogo, né? Se parar para analisar. Terapia, por exemplo, é um grande caminho de autoconhecimento. Tá certo? Agora, qual é a cultura, de uma maneira geral, das pessoas? Não preciso. Né? Terapia para louco, terapia para quem tem problema, terapia para quem não sabe lidar com as próprias questões. Mas o fato terapia é uma forma um caminho de autoconhecimento. E que pode ser um dos caminhos, né? Então, alguma vivência, algum treinamento específico que vá trabalhar a inteligência emocional, que hoje existe. Então, existem caminhos.
né? Certo. E as pessoas precisam de encontrar esse caminho. Você está falando de técnicas mentais, por exemplo? Também. Ou Por exemplo, analisa, por exemplo, uma questão que hoje está muito em moda. A gente tem um aplicativo que é gratuito, chama Medite-se, medite.se. E ele é gratuito e exatamente para ensinar as pessoas a meditar. Dando só um exemplo, né? Então, quando você fala assim, técnica mental, se através da meditação, que tinha um fundamento religioso, tem ainda no Oriente, mas hoje aqui no Ocidente assim, é nítido que a ciência hoje comprova por A e mais B os benefícios que a meditação pode trazer, até para a inteligência emocional ou para um controle mental mais adequado para situações de estresse, é um bom caminho. Certo. Aliás, tem muita gente que acredita que a meditação tem uma relação tão forte com as crenças orientais, com as religiões orientais, que ela não pode ser praticada, por exemplo, por católicos ou por evangélicos. Exatamente. Isso é uma falta de conhecimento da técnica? Exatamente. E, na verdade, assim, nasceu com fundamento religioso. Agora, hoje é que eu falo assim, comprovadamente pela ciência, os benefícios que traz. Então, se pegassem grandes hospitais, um exemplo, né, como Einstein, por exemplo, existem departamentos específicos onde existe a meditação, onde existe a oração, exatamente na ajuda de controle de doenças, de melhora, de recuperação de doenças, né? Então, uma coisa que foi sempre colocada como um fator fundamental na felicidade, na construção harmônica e até na prosperidade, em alguns casos, é um bom núcleo familiar. A sociedade moderna descuidou disso? Como construir famílias que se amem, que se compreendam, que sejam menos agressivas umas com as outras e que sejam fortes até o final de suas vidas? Tendo pais mais saudáveis e tendo pais mais inteligentes emocionalmente, né? Naturalmente que nós temos uma cultura onde fomos educados para pensar demais e sentir de menos, né? E o fato que eu faço uma brincadeira, assim, que os problemas dos filhos são os pais, né? Então, se os pais conseguem desenvolver essa inteligência emocional, de alguma forma buscar recursos para lidar melhor exatamente com essas questões emocionais dos filhos, né? E na educação dos filhos, a gente consegue, com certeza, ter uma sociedade mais saudável, né? Eu não sinto assim que a gente esqueceu, mas existe uma necessidade de resgatar alguns valores, né? E valores, fundamentos realmente assim, para que a gente consiga viver numa sociedade mais saudável, né? Princípios de vida, valores que realmente assim ficaram meio que abandonados. Que tipo de experiências pessoais o senhor teve que ajudam na construção desse bem-estar ou dessa melhor relação e da inteligência emocional? O senhor hoje, observando a sua própria vida, o senhor vê elementos que ajudaram na construção dessas ferramentas para a construção de uma inteligência emocional forte? O trabalho que nós executamos, né, o Instituto Tadashi Kadomoto, a gente está há 31 anos no mercado, trabalhando especificamente com esse fundamento da inteligência emocional, em todas as vivências que nós ministramos. Agora, o que eu vejo assim, que o primeiro grande passo para se conseguir esse caminho é a consciência. Né? Então, se pensar assim, na minha história de vida, eu como bom descendente de japonês, tinha muita dificuldade de demonstrar sentimento, de demonstrar emoção, não é? E que não é só porque eu sou descendente de japonês. No Brasil tem um monte de gente que tem essa mesma dificuldade. Tanto que eu escrevi uma frase há uns anos atrás que a maior distância que eu já percorri foi entre a minha cabeça e o meu coração. Certo? São só 2 palmos de distância, mas eu levei 50 anos para percorrer esse caminho. Isso atribui à criação, à formação, ao rigor oriental? Seria mais ou menos Exatamente. Então, acho que tem a ver com a educação, tem a ver com toda a cultura oriental, mas o fato é, como conseguir esse processo de desenvolvimento da inteligência emocional? Consciência. Né? Então, ter consciência de que isso vinha limitando uma série de questões da minha vida, relacionamento com meu filho, com minha esposa, e que hoje
transitar nessa área do amor, da afetividade, é uma coisa tranquila. Quer dizer que é uma experiência, um movimento que o senhor fez recentemente também. Assim, Recente. Não foi uma coisa da infância. Recente. Agora, recente que eu digo assim, eu venho me trabalhando desde os 18 anos de idade. Estou com 60, tá certo? Então, se pensar assim, o grande resultado que eu comecei a ter de virada na minha vida foi a partir dos 50. Tá certo? Então, se parar para pensar, Então, assim, dos 18 até os 50 anos, você ficou fazendo o quê? Buscando, trabalhando, e terapia. E um momento as coisas começam a se abrir, desabrochar. Né? Então, precisa fazer o caminho. Precisa fazer esse caminho. Muito bom. E outra coisa, não tem tempo para isso, né? Não. Pode ser aos 50, aos 60, aos 40. O importante é despertar. Começar. E começar. Eu quero muito agradecer, Tadashi Kadomoto, obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. O encontro vai ser amanhã na Mansão Bliss, né? A partir Exatamente. de das 19 horas. Portanto, às 19 horas, amanhã, na Mansão Bliss, Tadashi Kadomoto vai ter esse grande diálogo com as pessoas a respeito dessas experiências. Tadashi, você inclusive tem experiência com regressão, né? Também. Em algumas das vivências, em consultório, a gente trabalha com regressões exatamente para desbloquear essas memórias, né? Do que emocionalmente travou e ficou congelado. Muito legal. Vai ser muito bacana, hein? A partir das 7 da noite, Mansão Bliss, amanhã, a Tadashi Kadomoto. Mansão Bliss fica ali na Homero Castelo Branco, já no finalzinho ali da Homero, na zona leste da capital. Muito obrigado pela participação aqui, Tadashi. Eu Prazer conhecê-lo. Gratidão. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes.